O Grupo Panvel registrou uma alta no quarto trimestre de 2025. Lucro líquido ajustado foi de 45,2 milhões de reais, alta de 35% na comparação anual. O EBITDA ajustado chegou a 105 milhões de reais, é um avanço de 28%. A receita líquida somou 1,56 bilhão de reais, crescimento de 17%. A gente vai entender exatamente esses dados, como que a empresa enxerga esse cenário a partir de agora com Antônio Napp, CFO do Grupo Panvel. Antônio, muito bem-vindo aqui no Money, uma boa tarde para você. Obrigado, Muriel. Obrigado pela oportunidade. Um abraço aí para toda a audiência também. Você sabe que eu sou gaúcho, então eu torço pelo sucesso da Panvel. E aí queria muito entender esse cenário, para entender o quanto que a gente pode olhar para esse lucro que cresceu 35%. É um avanço que veio mais de um ganho operacional, veio de crescimento de receita. Como é que vocês enxergaram esse cenário? A gente está fechando um ciclo agora em 2025 muito importante, que ele começou lá atrás, quando nós fizemos o nosso follow-on, e a gente vem crescendo de uma maneira rápida, né, muito organizada, muito sustentável, e nesse quarto trimestre de 2025 a gente teve a oportunidade de alcançar todos esses números que você comentou. Isso são ganhos operacionais mesmo. A Panvel, ela vive um momento muito forte de crescimento de venda, e é um crescimento muito equilibrado, porque além do GLP-1, né, das canetas emagrecedoras, que são um item muito importante para todas as farmácias, a Panvel também tem um diferencial muito grande toda a sua parte de beleza. Então, toda a parte de higiene e beleza também cresce muito forte. Equilibrando esse crescimento nos itens de saúde e de beleza, a gente conseguiu fazer com que a nossa base de lojas já existente crescesse muito a sua venda, que é o que a gente chama de lojas maduras. Essas lojas cresceram mais de 12% a sua venda, né, nesse último trimestre. E, além disso, a gente vem fazendo uma expansão muito bem organizada também nos 3 estados da região sul e mais São Paulo. E aproveito para perguntar, justamente para entender esse ritmo de crescimento, a receita cresceu 18% no trimestre especificamente, né, Antônio? Eu queria entender se esse ritmo é por causa da abertura de novas lojas ou até as mesmas lojas que acabaram ampliando esse lucro específico. São os dois elementos juntos, né? As mesmas lojas e as lojas novas. E o que acho que vale a pena ressaltar, que é alguma coisa que nos diferencia em relação aos nossos concorrentes. Grande parte desse crescimento ele está relacionado com o aumento do número de clientes em nossas lojas. Você pode decompor o crescimento da venda sempre em 2 elementos, né? O aumento do ticket médio e o aumento da quantidade de clientes ou de atendimentos. A Panvel vem crescendo e vem ganhando muito market share na região sul, com base no maior quantidade de clientes e de atendimentos. Esse é o tipo de crescimento mais saudável e que conversa bem com a nossa proposta de atender todos os itens de saúde e também de bem-estar da população. E até aproveito para perguntar se vocês continuam focados aí na expansão no sul especificamente ou vocês seguem de olho num cenário de expansão também na região sudeste? O nosso principal foco segue sendo região sul, nos 3 estados. Tem muito espaço ainda no Rio Grande do Sul, que é a nossa base, e mais ainda em Santa Catarina e Paraná. Mas a nossa expansão também em São Paulo tem vindo muito bem, né? Nós hoje temos presença na capital. São lojas muito boas, com faturamento médio bem acima da média, inclusive das lojas da região sul, e nós vamos continuar expandindo em São Paulo também. Mas a maior quantidade de lojas, nesse próximo ciclo de 5 anos, vai estar destinada para a região sul do país. Perfeito. E aí queria entender o quanto que o crescimento recente também tem a ver especificamente com o avanço de, por exemplo, medicamentos de alto custo, como o GLP, como você falava, e queria entender um pouco sobre a estratégia de vocês, não só para esse cenário, a gente falou agora há pouco da perda da patente do Ozempic, mas também olhando para o cenário de beleza que a gente sabe que vocês também estão expandindo. Olha, a parte de GLP-1 ela é muito importante na nossa estratégia. Ela representa cerca de 11% da venda total da Panvel, são de itens da categoria GLP-1. É uma categoria que vem crescendo muito rápido e a perspectiva é extremamente positiva. Por quê? Inclusive com a queda das patentes, vão começar a entrar no mercado mais produtos. A gente tem expectativa de que esses produtos tragam mais acesso à população e isso acaba trazendo mais clientes ainda para dentro das farmácias. Então, uma parte importante do nosso crescimento e do crescimento do varejo farmacêutico está atrelada a isso.
Por outro lado, e é a nossa missão, nós temos que também manter um crescimento equilibrado de outros produtos, de outros segmentos, como, por exemplo, o segmento da beleza. E o que é muito interessante, Muriel, da gente observar, quando a gente está atuando no mercado brasileiro, você tem à sua disposição uma população que realmente está muito preocupada com o cuidado com a sua saúde e com a sua beleza, né? E isso casa perfeitamente com esse momento, né? E isso explica porque o brasileiro, ele realmente investe muito nesse tipo de produto, de uma maneira, inclusive, que é desproporcional em relação à sua renda de maneira geral, né? Porque nós não estamos num país rico, nós estamos num país desenvolvido. Porém, nós temos uma população que realmente está muito preocupada com o seu cuidado. E o melhor varejo, né, para se operar e para se estar nessa realidade é realmente o varejo farmacêutico. E a gente vai continuar colhendo ótimos frutos também para os próximos anos dentro desses hábitos. E já aproveito também para perguntar com relação ao avanço do digital no setor, se já está fazendo parte realmente de um cenário de estrutura, já está mais próximo da maturidade, como é que vocês enxergam esse cenário e o avanço que vocês têm feito no digital, até com a chegada de inteligência artificial também? Ótima pergunta. A Panvel sempre se diferenciou na parte digital. Antes da pandemia, nós já tínhamos cerca de 10% da nossa venda vindo somente de canais digitais. Depois isso se acelerou e hoje nós temos quase 30% da nossa receita vem de canais digitais. É a rede de farmácias mais profunda em termos de digitalização. E isso é muito importante, isso está muito longe de já ter chegado no topo. Por quê? Porque a digitalização ela leva também a uma maior fidelização do cliente dentro da farmácia. Os hábitos de compra estão mudando, a Panvel se preparou para isso, ela tem todo um ambiente virtual, né, em que os nossos consumidores entram, ficam cada vez mais fiéis e a gente acredita que está muito longe do teto disso. Nós vamos continuar investindo muito nessa experiência e quando a gente fala de inteligência artificial, aqui eu acho que é bem interessante falar de dois pilares. A gente tem o pilar da inteligência artificial que conversa com a parte de atendimento, tá? E atender ao cliente e facilitar a vida do nosso colaborador, né, quando ele também está atendendo o cliente. Porque vamos lembrar que a jornada numa farmácia ela é física e é digital também. Também todo esse trabalho de inteligência artificial que a gente vem investindo traz ótimos frutos em aumento de produtividade, que também conversa com despesas. Aliando esses dois pontos, atender cada vez mais e melhor para vender mais e conseguir encontrar oportunidades de redução de custo a partir de novos processos e de mais aplicação de inteligência artificial, a gente acredita que tem uma receita de sucesso muito bem colocada, que já dá frutos em 2025, inclusive, mas que vai pavimentar um ótimo caminho nos próximos anos. E já aproveito para perguntar também como que você acredita que a Panvel se posiciona frente a grandes concorrentes também nacionais que têm expandido bastante, principalmente na região sudeste? O varejo farmacêutico é um varejo extremamente concorrido, né? O que não faltam são farmácias no Brasil. Isso tem muito a ver com as características do mercado. É um mercado que cresce muito, né? E cresce por quê? Porque a gente tem uma realidade de população brasileira que está envelhecendo, né? E todos os dados mostram que esse envelhecimento ele vai se acelerar, né? Com isso, o mercado se expande. A concorrência das grandes redes, ela é importante, mas há muito, mas muito espaço mesmo ainda para consolidação. E a gente acredita que isso vai acontecendo ao longo do tempo, né? Nesse sentido, as redes sérias, as redes que operam bem, têm redes nacionais, né? Há espaço para todos, né? Num mercado que segue crescendo e que ainda tem oportunidades de consolidação em relação aos menores. O que é o nosso trabalho como Panvel? Nós temos uma visão, obviamente, regional, de região sul e região sudeste. E a gente procura ser sempre a melhor operação onde nós nos encontramos. O que significa ser a melhor? Eu quero sempre ter o melhor projeto de loja, eu quero ter a melhor experiência digital, eu quero ter a melhor capacidade de entrega, eu quero ter a melhor marca própria. Acho que esse é um diferencial super importante da Panvel. Toda a nossa marca própria que usa a marca Panvel, né, envolve produtos de muita qualidade, são mais de 1.200 SKUs, que reforçam o diferencial competitivo, né, da Panvel em relação à concorrência, porque produtos Panvel você só vai encontrar na Panvel. E nos ajudam também a nos conectar
com públicos muito jovens, né? Adolescentes de 12, 13 anos, até um público mais idoso que vai nas nossas lojas para consumir medicamentos. Então, essa nossa estratégia de diferenciação, ela tem garantido que mesmo com uma concorrência forte, a gente continue crescendo. Nós estamos no 23º trimestre consecutivo de ganho de market share na nossa região e achamos que dá para ir ainda muito além. E aí, olhando para o balanço de vocês também, Antônio, tem um ponto que me chamou a atenção, o crescimento de mesmas lojas, 14% no quarto trimestre. É sustentável ou ele chega a vir acima de um nível histórico? Como é que vocês enxergam? Esse 14%, ele já foi em cima de 14% no ano passado, né? Então, a gente vem crescendo nesse ritmo já faz algum tempo, em especial desde 2020. Se a gente pegar o crescimento médio da companhia de 2020 até agora, e agora eu falo em receita total, a gente está falando um crescimento médio de 17%. A manutenção desse ritmo de crescimento, sim, ela é possível. Obviamente, você vai ter anos um pouco mais baixos, mais próximos de 15, anos um pouco mais acelerados, mais próximos de 18. Mas a gente acredita que com essas características de GLP-1, características de mercado de beleza, né, envelhecimento da população, expansão física e um trabalho muito bem feito no digital, é possível sim manter um patamar super saudável, porque no fim do dia, e acho que isso é um ponto importante para reforçar, o que garante a sustentabilidade de um varejo é que a base existente de lojas, ela cresça sua venda bem acima da inflação. Porque você sabe que no Brasil você tem muitos custos indexados com a inflação, como salários e aluguel. A gente tem feito um excelente trabalho nesse sentido e a nossa perspectiva, o nosso modelo, indica que a gente vai manter um ritmo muito parecido no próximo ano também. Muito bem, Antônio Napp, CFO do Grupo Panvel, obrigada mais uma vez pela conversa aqui. Volte mais vezes, viu, para compartilhar com a gente as novidades. Com certeza, Muriel, muito obrigado pelo convite, né? E eu vou estar com vocês nas próximas divulgações trimestrais. Combinado. Obrigada. Uma boa tarde para você.